Oi pessoal, vamos para a aula de hoje? Uma formiga, inicialmente no vértice A, anda sobre as linhas do quadriculado da figura, sempre para a direita ou para cima até chegar ao vértice B. De quantas maneiras ela pode fazer isso passando por algum dos pontos destacados? Vamos resolver essa questão? Para resolver essa questão, vamos estruturar as informações do enunciado. Uma formiga que está inicialmente no vértice A. Então a formiga, ela está aqui no vértice A, nesse ponto aqui. Ela anda sobre as linhas do quadriculado da figura, sempre para a direita ou para cima. Então a formiga em A, ela anda para a direita ou para cima, até chegar ao vértice B. Aqui o vértice B, aqui é a chegada. De quantas maneiras ela pode fazer isso passando por algum dos 4 pontos destacados? Para facilitar a resolução dessa questão, vamos nomear esses pontos destacados. Vamos supor que esse ponto aqui é o ponto P, esse aqui é o ponto S, esse é o ponto R e esse é o ponto Q. Vamos analisar o primeiro caminho da formiga indo do vértice A ao vértice B, passando por B. Vamos anotar aqui: caminho de A a B, passando por P. Quantos caminhos são possíveis uma vez que a formiga anda para a direita ou para cima? Se a formiga ela sai do vértice A e anda para a direita, não é possível, porque ela precisa passar pelo ponto P para chegar ao vértice B. Então a formiga vai ter que se movimentar para cima. Então vou fazer aqui o caminho dela. Ela se movimenta para cima e depois para a direita. Existe algum outro caminho que a formiga possa fazer de A a B passando pelo ponto P? Não existe. Então aqui nós podemos constatar que existe somente um caminho. Agora vamos analisar o caminho do vértice A ao vértice B passando por Q. Vamos apagar aqui para facilitar a nossa visualização. Então nós precisamos fazer o caminho aqui de A a B passando por Q. A formiguinha, ela anda para a direita ou para a esquerda. Então para passar por Q, ela vai ter que andar para a direita. Então ela vai chegar aqui pela direita ao ponto Q e vai andar para cima até o ponto B. Existe algum caminho possível de A a B passando por Q diferente deste? Não existe. Então aqui existe somente um caminho. Agora vamos analisar o caminho de A a B passando pelo ponto R. Vamos apagar aqui esse caminho verde para facilitar a nossa visualização. Aqui na análise desse caminho de A até B passando por R está a grande sacada da questão. Para facilitar o nosso raciocínio aqui, vamos analisar primeiro o caminho de A até R e depois o caminho de R até B. Então vamos começar aqui, o caminho de A até R. De A até R, quantos caminhos diferentes podem ser feitos? Se a formiguinha anda para a direita ou para cima, vamos supor que ela andou para a direita primeiro. Ela anda para a direita, para cima e para a direita. Então ela fez um caminho aqui. Agora ela andou para a direita e resolveu subir aqui por esse caminho. Então temos 2 caminhos diferentes. A mesma coisa, ela andou para a direita, subiu aqui e depois foi para a direita. 3 caminhos diferentes e assim por diante. Aqui ela andou para a direita, subiu e andou para a direita. 4 caminhos. Aqui ela andou para a direita, subiu e chegou em R. Então ela andou 5 caminhos diferentes. Além desses 5 caminhos, existe algum caminho diferente do ponto A ao ponto R, andando para cima ou para a direita? Sim, existe mais um. Ela pode ter subido aqui e andado para a direita. Então são 6 caminhos diferentes de A até R. Então vamos anotar aqui: 6 caminhos diferentes.
Agora, vamos analisar o caminho DR até B. Vamos supor, então, que a formiga andou para a direita. Se ela andou para a direita e depois subiu, então ela fez aqui um caminho possível. Se a formiguinha subiu e depois andou para a direita e depois subiu, tem dois caminhos diferentes. A mesma coisa aqui, ela subiu, andou para a direita e depois subiu, 3 caminhos. Aqui novamente, subiu, andou para a direita e subiu, 4 caminhos. Novamente aqui, subiu, andou para a direita e subiu novamente, 5. E novamente, subiu e andou para a direita, 6 caminhos diferentes. Existe algum caminho de R até B diferente, além desses que eu escrevi aqui? Não. Então existem aqui 6 caminhos diferentes de R a B. Só corrigindo aqui, DR até B. Daqui nós podemos concluir então que existem 6 vezes 6 caminhos, certo? Que é igual a 36. Agora vamos analisar o caminho de A a B passando por S. Em primeiro lugar, nós podemos analisar o caminho DA até S. DA até S, quantos caminhos diferentes, uma vez que a formiga vai para a direita ou para cima? Vamos olhar aqui, DA até S. Se ela veio para a direita, depois ela subiu, temos um caminho diferente, certo? Se ela subiu e foi para a direita e depois subiu, tem mais 2 caminhos. E a mesma coisa aqui, parecido com a análise do item anterior. Então aqui nós temos mais 3 caminhos diferentes, 4 caminhos diferentes, 5 caminhos diferentes e 6 caminhos diferentes. Então ela pode ter feito 6 caminhos aqui. Então vamos anotar aqui, 6 caminhos diferentes. Agora vamos analisar o caminho DS até B. DS até B, quantos caminhos ela pode ter feito uma vez que ela vai para a direita ou para cima? Vamos supor que em primeiro lugar ela foi para a direita e depois para cima. Então tem um caminho diferente. E aqui é muito parecido com a análise anterior. Se ela foi para cima e foi para a direita, então tem mais um caminho diferente. Então são 2 caminhos diferentes. Se ela foi para a direita e resolveu subir e para a direita novamente, são 3 caminhos. Então aqui mais 4 caminhos, 5 caminhos, 6 caminhos. Então um total de 6 caminhos diferentes. Então daqui para ir de A até B, a formiga pode ter feito um total de 6 vezes 6, que é igual a 36 caminhos diferentes. Agora nós já conseguimos responder a pergunta da questão. De quantas maneiras ela pode ter feito isso, passando por algum dos 4 pontos destacados? Um caminho de A até B passando por Q, mais um caminho de A até B passando por Q, mais 36 caminhos de A até B passando por R e mais 36 caminhos de A até B passando por S. Fazendo essa somatória, dá um total de 74 caminhos. Então, qual é a resposta correta? A resposta correta é a alternativa E. Fiquem atentos ao canal que estamos resolvendo todas as questões da Olimpíada de Matemática do nível 1, 2 e 3 e fases 1 e 2. Você entendeu? Se ainda restou alguma dúvida, não esqueça de escrever nos comentários que eu posso tentar ajudá-los ainda. Então, até o próximo vídeo.